Ação do novo Renault Kwid Outsider, a versão aventureira, que tem preço de R$ 43.990 em agosto de 2019. Vocês estão vendo dados de consumo com etanol e gasolina aferidos pelo Inmetro. Esse modelo ele mantém a mesma altura livre do solo dos demais Kwid, 18 centímetros. A principal inovação mecânica desse modelo é o sistema de freios dianteiro. Ele agora conta com discos ventilados e um servo-freio de mais potência. Então ele tem um sistema de freios aprimorado e esse sistema de freios será aplicado também nas demais versões do Kwid. Então agora vamos ver o detalhamento externo e avaliação dinâmica. Esse é o Renault Kwid Outsider. Então é a nova versão, teoricamente aventureira, do modelo subcompacto da Renault, que é tido como o SUV dos compactos, ou o SUV dos subcompactos, digamos assim. O fato é que o Kwid ele foi classificado oficialmente como SUV pelo Inmetro, mas para efeito de aferição de consumo, né? Por conta de algumas características. Ele é um carro realmente que ele se enquadra em 3 características de SUV. O fato de ter uma altura livre do solo de 18 centímetros, ter um ângulo de ataque de 24 e um ângulo de saída de 40, né? O ângulo de ataque, quanto maior o ângulo de ataque, mais você consegue entrar em rampas mais íngremes, sem o risco de incorrer numa raspada na dianteira, né? Então o Kwid convencional ele já tem essas características e o Outsider mantém essas características. Então ele continua com 18 centímetros de altura livre do solo, não teve essa alteração mecânica. Então, apesar de ele ser caracterizado uma versão aventureira, ele não teve alteração em termos de altura livre do solo. Porém, ele ficou esteticamente mais agressivo. Ele tem esses elementos indicadores Outsider na lateral, tem esse rack de teto, alguns elementos específicos aqui em volta dos retrovisores, em volta dos faróis de neblina. Então, uma caracterização esportiva aventureira adicional para essa versão aí aventureira do Kwid, tá certo? Então vocês podem ver que ele ficou com um aspecto realmente mais agressivo, mais esportivo mesmo, né? O Kwid, ele um subcompacto com 3,68 metros de comprimento. Então ele é bem subcompacto mesmo. E você tem uma largura dele de 1,58 m. Então ele é um carro bem estreito. Isso se reflete no espaço interno. As pessoas ficam um pouco apertadas dentro dele, por conta o fato da carroceria ser relativamente estreita, né? Vocês podem observar aqui, então você tem 1,58 m de largura. Normalmente os carros ficam acima de 1,65 m, né? E os carros maiores aí, tipo o Polo, vai para 1,74 m. Então esse carro 1,58 m, para vocês terem uma ideia, ele é quase 20 centímetros mais estreito do que um Polo, por exemplo, né? Então ele realmente é bem estreito e acaba se refletindo no interior, né? Esteticamente ele é bem resolvido, principalmente essa versão aventureira, né? Ela tem todas essas caracterizações como proteções laterais, você tem barras no teto, então tem apliques nos para-choques. Então o carro realmente ficou bem resolvido do ponto de vista estético, principalmente na dianteira. Todas as versões do Kwid são bem resolvidas, né? A gente não pode reclamar disso, né? É um carro que agradou bastante aí os consumidores, tanto é que ele é um carro que vende muito, né? Hoje ele tá sempre entre o top 5 aí, entre os 5 carros mais vendidos do Brasil. Vamos dar uma olhada no interior do Kwid. Essa versão Outsider, ela tem preço sugerido de R$ 43.990. Ele é R$ 2.100 mais caro do que a versão Intense, que é o modelo do qual ele deriva. E em termos de equipamentos, é uma versão top de linha, então ele já vem com direção elétrica.
essa central de informação e entretenimento compatível com Apple CarPlay e Android Auto, ar-condicionado, vem com 4 airbags. Então o carro já vem bem completinho. Nessa versão Outsider, ela tem alguns detalhes decorativos adicionais. Vocês podem observar os bancos, tem alguns elementos em laranja, o volante também tem alguns elementos em laranja, e você tem aí alguns elementos de decoração específico aqui também, painéis de porta. Então o espaço interno é um pouco limitado em função da largura dele, né? 1,58 m ele acaba limitando um pouco. O espaço na traseira acaba sendo limitado adicionalmente em função... Ele tem um entre-eixos bem curto, o entre-eixos dele é de 2,42 metros, então é bem curto mesmo. Então ele acaba limitando aqui pelo espaço aqui para os bancos traseiros, né? Mas essa versão você tem um porta-revistas aqui, um aspecto interessante. Os vidros são de acionamento manual, todas as versões do Kwid. Você tem 3 apoios de cabeça na traseira, bem interessante. E vamos dar uma olhada aí no painel. Bom, pessoal, então vocês estão vendo aí o painel do Kwid, o volante. Ele é um volante bonito, com uma boa empunhadura, porém ele não tem comandos multifuncionais, ele nem tem ajuste de altura nem de profundidade. Então eu achei a posição de dirigir adequada, mas eu tenho 1,70 m, então pra mim tá bom. Agora pode ser que pessoas com estatura que se distanciam da média tenham algum problema. Os vidros elétricos, o acionamento é no console central, nessas duas teclas. Ele já vem com ar-condicionado, essa central multimídia com tela de 7 polegadas, é a média Evolution, boa. Compatível com Apple CarPlay e Android Auto, vocês vão ver o Android Auto rodando aí, tá? Então, em termos de acabamento, ele é bem montado, não dá para reclamar. Então tem alguns detalhes também bem interessantes, como, por exemplo, os detalhes em Black Piano no console central. Isso deixa ele um aspecto de requinte, né? É bem legal o Kwid nesse aspecto, né? Você tem aí a porta USB, onde você faz a conexão do smartphone, uma porta de 12 volts também, aí bem legal. Uma coisa interessante do Kwid é a abertura do tanque de combustível por meio desse comando, né? Aí você tem um porta-garrafa aí no porta-objetos. Outro aspecto interessante do Kwid, apesar das dimensões algo diminutas, né? Apesar das dimensões que são um pouco reduzidas, 3,68 externamente, entre eixos, ele tem um bom porta-malas de 290 litros. Nesse porta-malas aí, por exemplo, do Polo, né, um modelo médio, tem 300 litros. Então o porta-malas dele é bem volumoso, 290 litros para a proposta do carro, e é totalmente revestido. Isso aí é um aspecto bem legal. E abertura aqui por meio da chave a chave canivete, né? Que inclusive eles estão vendo nessa motor do Kwid, é o 1.0, 3 cilindros, 66 cavalos com gasolina, 70 com etanol. O carro pesa em torno de 800 kg, tem um torque de 9,6 com gasolina e 9,8 com etanol. O desempenho não é nenhuma maravilha, ele acelera de 0 a 100 segundo dados da fábrica em 14,7. De 0 a 100 a velocidade máxima é bem limitada, 156 km por hora. Não é a proposta dele, né? Então é isso, pessoal. Então agora vamos ver a avaliação dinâmica aí do Renault Kwid Outsider. Aqui do Kwid Outsider. Vocês estão vendo ele com essa altura livre do solo aqui de 18 centímetros. Deixa ele bem disposto para utilização em vias mais comprometidas. A gente vai mostrar aí também um test drive off-road leve. Ele é um SUV, né, considerado pelo Inmetro, lembrando que isso é para efeito de consumo, mas, ou bem ou mal, ele tem 18 centímetros de altura livre do solo. E aqui, esse teste aqui desse off-road leve aqui, vamos ver como que o Kwid se sai. E ele vai bem, tá? Essa altura livre do solo de 18 centímetros faz com que ele consiga superar esse tipo de piso, que é um piso um pouco mais comprometido, que é o máximo que um comprador desse tipo de carro vai enfrentar, mas você enfrenta sem maiores problemas, né? Sem risco de raspar a parte inferior
mesmo vias acidentadas, né? Então dá para encarar numa boa esse tipo de piso, ó, tá vendo? Ó, não bate a frente, isso aí é bem legal. Então a proposta dele é essa, né? Ele permite uma versatilidade, né? Então é um carro com uma suspensão um pouco mais elevada, um bom ângulo de ataque, 24 graus, um ângulo de saída de 40, então você entrega essas características, né? Uma característica de um off-road leve, permite você enfrentar pisos de baixa qualidade sem medo de comprometer a suspensão, bater a suspensão nem nada, tá vendo? Ó, bem legal. Nesse sentido, o Kwid está muito bem preparado, tá? Muito bem preparado mesmo, olha só. A gente tá aí uma via aí bem comprometida, não é uma via urbana e ele vai muito bem. Nesse sentido, o ajuste de suspensão, ele ficou correto. Tá vendo, pessoal? Olha ali, ó. Isso que agrada nele, tá? Isso aí realmente agrada bastante no Kwid. Essa disposição para você enfrentar piso sem bater nem nada. Então isso que é a grande característica dele. Então o fato de ser outsider, ele de certa forma, ele faz jus aí a esse termo aí, um pouco off-road, né? Então é um carro, o Kwid é um subcompacto, né? Pesa em torno de 800 kg, com motor com quase 10, 9,8 com etanol, né? De 9,8 kgfm de torque, 70 cavalos. Então você não pode exigir muito desempenho dele, né? Mas ele se mostra relativamente ágil em percurso urbano. Eu gostei. A posição de dirigir, apesar de você não ter nem ajuste de altura nem de profundidade do volante, também não ter ajuste de altura do banco do motorista, pode acabar comprometendo um pouco a posição de dirigir, mas não é o caso aqui, tá? Eu acho que a posição de dirigir tá muito boa, o volante tem uma boa empunhadura e é legal que ele tem um raio reduzido, né? Então um volante aí com uma pegada um pouco esportiva, né? É um carro bem completo para essa faixa de preço, né? A gente fala em R$ 43.990. Ele já vem com ar-condicionado, vem com câmera de ré. Então se você parar, você não tem sensor de estacionamento, mas tem a câmera de ré, que ela funciona muito bem aqui na central multimídia. A central multimídia tem capacidade de espelhamento de tela via Apple CarPlay e Android Auto, vocês estão vendo, tá rodando. Então se você quiser utilizar a câmera de ré, basta engatar a ré, que mesmo quando você está aqui no sistema com o Android Auto rodando ou Apple CarPlay, ele coloca a câmera de ré, que facilita muito as manobras, né? O isolamento acústico, a gente não pode esperar muito também de um carro dessa categoria, né? Um isolamento acústico correto. Agora, o fato dele ser muito estreito, né, 1,58 m, ele acaba tendo um espaço interno um pouco reduzido, né? Então os bancos são bem estreitos, você percebe isso. Uma pessoa que seja um pouco maior, assim, vai acabar tendo problemas com acomodação. Então ele é um carro para pessoas até com sobrepeso leve. Acima disso começa a complicar, porque realmente ele é muito, ele tem essa limitação estrutural, né, que é função da dimensão transversal da carroceria. É um carro que tem uma suspensão que prioriza o conforto, então ela é macia. Então você associa isso com um centro de gravidade elevado em função dos 18 centímetros de altura livre do solo. É um carro que ele, por exemplo, encara muito bem essas irregularidades. A direção é extremamente leve, muito agradável de ser Ele não conduzido. Tem aqui nenhum tipo de comando multifuncional, também não tem piloto automático, nem tem nada. Também a gente não pode pedir disso num carro nessa faixa de preço. O concorrente dele, por exemplo, é o Mobi Way, né, que não tem uma central de informação e entretenimento com Apple CarPlay e Android Auto.
tem apenas 2 airbags, esse 4 aqui tem 4 airbags. Esteticamente esse carro é melhor resolvido também. Esse carro aqui recebeu 3 estrelas no Latin NCAP. O Kwid indiano ele não foi muito bem, foi reprovado em testes de segurança, porém o modelo brasileiro ele foi muito reforçado, tanto é que ele é bem mais pesado, cerca de 120 quilos mais pesado, então ele tem reforços estruturais. E o carro ficou bom do ponto de vista estrutural, 3 estrelas, não é nenhum exemplo de segurança, mas atende para a proposta. O Mob, por exemplo, que é o principal concorrente, que custa aí R$3.000 mais caro, com menos itens, ele teve 1 estrela só. Então assim, acho que em termos de custo-benefício, o Kwid está muito bem posicionado no mercado. Dele, em vias de boa qualidade, é correto, a suspensão é macia. É um carro que um aspecto interessante também é a embreagem bastante leve. É importante para um carro que não tem opção de transmissão automático e ele é caracterizado como um modelo urbano. Então, nesse sentido, achei correto, né? Tá bem. Vamos ver o comportamento dinâmico dele em curva aqui. Então assim, o fato dele ser estreito, você não pode abusar muito das curvas, tá? Ele também não tem controle de estabilidade e controle de tração. Mas, na medida do possível, é um carro que até estável, né? Pelas características dele. Não tem que tomar cuidado, mas ele vai bem, você não é nenhum carro inseguro. Ele é adequado para a proposta, levando-se em consideração ser um carro com um centro de gravidade elevado e a carroceria estreita. Então isso são itens, desenho, né? Uma geometria estrutural que acaba normalmente prejudicando um pouco a estabilidade, mas ele atende bem, não compromete nesse sentido. Aceleração de 0 a 100 dele, tá vendo? 14,7 é com etanol ao nível do mar. Aqui esse carro aí deve fazer 17, 18 segundos, tá? Planalto Central, gasolina, tá vendo? Chegou a 80, né? Então assim, é um carro relativamente lento, mas é o que se espera, né? Um motor limitado, 70 cavalos, apesar dele ser leve, mas assim, desempenho não é o forte. Consumo em cidade é bom, 13,8 km por litro de gasolina em cidade, é bom, não é excepcional, mas é bom. Em estrada que não é tão bom, 14,1, né? Isso aí em função dessas características mais off-road dele, suspensão elevada, alguns aspectos, alguns apetrechos aí para dar uma diferenciação estética, acaba comprometendo um pouco a aerodinâmica. Em estrada o consumo acaba ficando um pouco comprometido, 14,1. Não é ruim, mas também não é excepcional. Um carro assim, com motor 1.0 subcompacto, poderia fazer melhor no Inmetro. No mais, acho que falta, ele tem um aspecto bem interessante, que é o fato que ele tem a sinalização de que você deixou os faróis acesos, mas ele não sinaliza que o farol está apagado quando você vai sair, entendeu? E ele também não tem um sistema de posicionamento diurno, então você corre o risco de tomar alguma multa em determinadas vias aí. Você tem que estar muito atento e ligar os faróis, né? Para atender a legislação que exige os faróis baixos ligados, principalmente em rodovias, né? E algumas vias de cidades, eles acabam sendo também consideradas rodovias e você pode acabar tomando uma multa. Por exemplo, em Brasília, o eixo monumental, o eixão, é considerado uma via ADF, né? Então você tem que estar com a luz, o farol baixo ligado lá. No mais, em termos de custo-benefício, eu acho que ele está muito bem posicionado, ele tem uma boa relação custo-benefício. O concorrente dele, como a gente já disse, é o Mob Way, que é quase R$3.000 mais caro, mas tem 2 airbags a menos, não tem uma central multimídia como essa, inclusive, ó, com Android Auto aqui, que funciona bem legal. Essa central, ela não tem botão físico aqui para você aumentar o volume aqui, né? E a maioria dos comandos são por touchscreen mesmo, né? O volume que falta aí, faz falta um botão giratório, mas para um carro aí nessa faixa de preço também não tem como pedir mais, né? Então os concorrentes dele, né? O Mob e o Up começam em R$50.000,
na versão de acesso, que já é bem completinha e tal, mas também não tem essa pegada aqui off-road, né, entre aspas, do Kwid, né. Então o Kwid vende muito mais, é o subcompacto mais vendido no mercado brasileiro, é um dos carros mais vendidos do Brasil, quinto carro mais vendido. Ele é um dos responsáveis pelo crescimento da Renault no âmbito do mercado brasileiro. Então é um carro que atende uma proposta urbana, um consumo urbano muito bom, estrada não entre ele e o Mobi, ele é superior ao Mobi, não tem a menor dúvida, por conta, primeiro, é mais barato, né, tem mais equipamentos, tem mais segurança, 3 estrelas no Latch Handicap, o Mobi é 1 estrela só, tem bem mais espaço interno. Então assim, posicionamento de mercado dele, R$44 mil, um carrinho completo, é caro, mas no Brasil você não tem nada mais barato que isso. Então assim, tem, mas sem os itens, né? O próprio Kwid tem uma versão um pouco mais barata, que é a versão de acesso, Zen, né? Enfim, então eu gostei, achei um carro interessante, a proposta urbana é boa, o câmbio agrada, apesar de não ser o mais preciso do mercado, é um câmbio que agrada, posição de dirigir adequada, ele é muito prático, uma usabilidade urbana muito boa, porque é muito fácil de estacionar, a direção é muito leve, e é um carrinho que tem o que o consumidor quer, né? Então é isso aí, esse é o Renault Kwid Outsider 2020, a nova versão aí top do Renault Kwid, o subcompacto da Renault. Ações finais da avaliação do Renault Kwid Outsider. É um modelo subcompacto com extrema praticidade para utilização em cidade. Ele também encara aí um off-road leve, como a gente mostrou nas imagens, no vídeo aí, com uma trilha bem light, porém com alguns desafios. Ele supera com tranquilidade. A altura livre do solo permite que você encare valetas, lombadas, todas essas características de pisos de baixa qualidade do Brasil sem muitos problemas. E em relação a consumo, como a gente já informou, os dados de cidade são bons. Vocês estão vendo que ele é caracterizado oficialmente como SUV pelo Inmetro. Em termos de dimensões, ele é bem curto, 3,68 m, e tem trechos também bem curtos. Então tem uma limitação em termos de espaço interno, porta-malas bom, 290 litros, e é um carro muito fácil de ser dirigido, principalmente por conta da posição de dirigir correta para pessoas com estatura mediana, e também direção elétrica muito leve e uma boa central de informação e entretenimento que permite a utilização do Apple CarPlay e do Android Auto. Então você pode rodar aí no seu sistema multimídia tanto o Google Maps quanto o Waze. É isso aí, Renault Kwid Outsider.